Pessoal, vamos produzir esse lindo trilho de mesa? Essa peça aqui é uma peça super simples, muito fácil de fazer, muito fácil se você precisar aumentar ela, né? Já que é uma sequência, é o famoso quadradinho da vovó. A medida desse trilho ficou por 77 de comprimento por 38 de largura, tá? A agulha que eu utilizei é a 3,5, tá? Barbantes, ordem 6, branco e preto, tá? Então, fiz uma videoaula, espero que vocês gostem, bem dizer, minha primeira videoaula. Então, se tiver algum errinho aí, dá pra gente ir ajustando, vocês me desculpam, mas bora lá pra videoaula, né? E vamos dar início, então, à nossa videoaula. Aqui eu estou usando a agulha 3,5, tá? Eu vou levantar aqui 4 correntinhas, tá? Eu não faço mais o anel mágico para evitar os arremates. Então, eu vou subir aqui 4 correntinhas. Eu já conto com esse nozinho, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Volto aqui no início, insiro e fecho com ponto baixo. Vou fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou uma laçada e vou enfiar aqui nesse buraquinho aqui, ó, tá? Quem sabe já fazer o anel mágico, pode fazer. Deixa eu ajustar aqui um pouquinho. No comecinho, é um pouquinho complicadinho aqui, ó. Deixa eu só arrumar aqui, pra não ficar feio. E vou fazer aqui, então, 3 pontos altos. 2 correntinhas. Dou uma laçada. E volto inserindo aqui no buraquinho, tá? Você dá uma ajustadinha. E vou fazer mais 3 pontos altos. E sempre tentando esconder esse fio aqui, tá? Vou fazer mais um ponto alto. Aqui, eu já vou ter 3 bloquinhos, né? 1, 2, 3, com 2 correntinhas de espaço, mais 3 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas. E vou fazer a repetição, mais 3 pontos altos. Ó. Eu tenho que ter total de 4 bloquinhos de 3 pontos altos, tá? 2 correntinhas. Dou a laçada e já vou esconder no fio aqui, tá vendo? E vou inserir aqui nesse buraquinho. Sempre escondendo, vai ajeitando. Ó. 1, 2, 3, 4. Vou fazer mais 2 correntinhas. Esse fio que ficou essa pontinha, eu jogo ele pra trás e conto aqui, ó. 1, 2, 3 e faço o meu ponto baixo. Eu já faço ponto baixíssimo, né, na verdade. Ó. Sempre ajustando. Então, ele vai ficar assim, ó. 3 pontos altos. Com 2 correntinhas de espaço, faço a repetição, 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço e 3 pontos altos, tá? Tem que ficar tipo como se fosse uma cruz, né? Um aqui, ó, um em cima, um embaixo, um do lado, um do outro, tá? Agora, eu vou caminhar até essa
esse espacinho aqui. Então, eu vou caminhando com um ponto baixíssimo, sempre tentando, ó, atrás fica assim, esconder esse fio, depois a gente vai arrematar. Então, eu vou caminhando, eu faço dessa forma, né? Você sempre controla aqui o fio e vou caminhando. Ó, sempre ajeitando. Aqui, eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dou uma laçada e vou fazer mais 2 pontos altos. Total, fica 3 pontos altos, tá? Ó, desta maneira aqui. Vou fazer mais 2 correntinhas, dou uma laçada e volto no mesmo espaço aqui. O que eu tô fazendo aqui é um leque, né, que a gente fala. Aqui, agora, eu gosto de dar uma correntinha só, tá? De fazer uma correntinha só. Dou uma laçada e vou pro próximo espaço. Agora, eu só vou trabalhar aqui nas laterais, tá? Então, fiz a correntinha, fiz uma correntinha, vou dar uma laçada e agora vou aqui nesse espacinho. Sempre ajeitando a peça, vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada e insiro novamente mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, vou no próximo espacinho aqui, ó. Pulo os 3 pontos, né? Vou inserir aqui no próximo. E vou fazer a repetição. Vou fazer esse leque aqui. 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas de espaço, dou uma laçada e volto no mesmo buraco. Solto aqui. Vou fazer uma correntinha, dou uma laçada e venho no próximo espaço. Duas correntinhas, dou uma laçada e venho aqui no mesmo espaço. Sempre ajeitando. Vou fazer agora uma correntinha, vou contar aqui, 1, 2, 3, e vou fazer um ponto baixíssimo, aqui eu tô emendando a minha peça, tá? Ó, então, fica desse jeito. Eu brinco, eu falo que lembra muito uma cruz, né, ó? Em cima e embaixo, de um lado pro outro. Aqui, eu só vou fazer, ó, o famoso leque, tá? Então, ficou dessa maneira. Vou caminhar aqui até o próximo espaço, sempre inserindo a agulha sem a laçada, dou e puxo, né? E puxo tudo, ó. Esse é o famoso ponto baixíssimo, tá? E aí, eu fico aqui no meio. Eu vou fazer agora uma repetição desse leque. Então, subo 3 correntinhas, dou uma laçada, faço outro ponto alto, uma laçada e faço novamente um ponto alto. 2 correntinhas, dou a laçada e volto novamente no mesmo espaço. Ficando assim. Agora, eu vou fazer uma correntinha de espaço, dou uma laçada, agora eu vou trabalhar aqui, ó, entre um leque e outro, tá vendo? Nesse espacinho aqui que a gente fez de uma correntinha. Vou fazer mais, um ponto alto, né? Aqui eu já fiz uma correntinha de espaço, fiz um ponto alto, vou fazer mais 2, total 3 pontos altos. Dessa maneira. Vou fazer uma correntinha de espaço e agora vou trabalhar aqui, ó, nesse espacinho aqui, do que a gente chama de leque, né? Ele parece um lequezinho.
Então, aonde tiver correntinhas aqui de espaço, eu vou fazer novamente o leque. Então, 3 pontos altos, 2 correntinhas, dou a laçada e faço novamente aqui 3 pontos altos. Ficando assim. Vou fazer uma correntinha de espaço, dou a laçada e vou fazer novamente aqui 3 pontos altos. Uma correntinha, dou uma laçada e venho trabalhando aqui, ó, no meio desse leque, tá? Sempre vai ajustando, ó. Tá vendo que a gente vai dar toda essa volta aqui. Aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada e insiro novamente no mesmo espaço, fazendo 3 pontos altos. Sempre ajusta, tá? Uma correntinha de espaço, dou uma laçada, agora eu vou trabalhar aqui no meio, ó. Fazendo 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, né? Dou uma laçada, vou aqui nesse espacinho, que é dos leques, né? E faço novamente 3 pontos altos. Ó, ficando dessa maneira aqui. Vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada e faço novamente 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui no espacinho e faço novamente 3 pontos altos. Ó, ficando assim, sempre vai ajustando, para essas pontinhas ficar como um quadradinho certinho, tá? Aqui, vou fazer uma correntinha e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, no terceiro, insiro a minha agulha, e dou uma laçada, né? Puxo, e agora eu puxo tudo. Isso, e sempre tem o controle da linha aqui, pra ficar bem justinho, pra não ficar marcado. Essa parte a gente fala pra emendar, né? Vou caminhar até chegar aqui no meio. A mesma coisa, com ponto baixíssimo. É onde você insere a agulha, dá uma laçada e puxa tudo. Aí, procura não apertar, pra ficar bem justinho, tá? E aqui eu vou fazer repetição, tá? Então, vou fazer 3 pontos altos aqui dentro do espaço. E mais 2 correntinhas de espaço. Ou seja, eu estou repetindo o que a gente já fez aqui anteriormente, tá? Ó, fiz 2 correntinhas de espaço, dei uma laçada, vou inserir aqui novamente. Fazendo 3 pontos altos, tá? Uma correntinha aqui de espaço, vem, ó, pode observar que aqui, ó, na carreira anterior, a gente ficou, então, com um leque, uma correntinha de espaço, um bloquinho de 3, e aqui, ó, no meio, com espaço também de uma correntinha, e aqui o leque. Agora, nessa carreira que estamos aqui, a gente vai fazer também 3 pontos altos nesse espaço aqui, tá? Então, sempre vai ser uma correntinha de espaço, 3 pontos altos, uma correntinha de espaço, 3 pontos altos. Só aqui no meio que eu vou fazer 2 correntinhas, tá? Quando a gente for formar esse leque. Por quê? Pra ficar essa pontinha aqui, pra dar este efeito, tá? Então, vamos lá. Já tenho uma correntinha aqui, vou fazer uma laçada e vou inserir a agulha aqui nesse espaço que tá aqui, ó, do lado do bloquinho de 3 pontos altos.
dessa maneira. Uma correntinha de espaço, dou uma laçada, agora eu vou vir aqui, tá? Entre um leque e um bloquinho de 3 pontos altos. Eu vou vir no espaço, ó. Vai ficar igual esse daqui. Então, eu já fiz uma correntinha de espaço, venho aqui agora e faço mais 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, dou uma laçada, venho aqui no meio, né, do leque, nesse espacinho, e faço mais 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, dou uma laçada e volto novamente lá no espaço do leque, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Mais um leque. Ó, ficando assim, tá? Uma correntinha de espaço, dou uma laçada, venho novamente aqui no espaço, entre um leque e o bloquinho de 3 pontos altos. Vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, dou a laçada e venho aqui nesse espacinho novamente. Ó, sempre ajusta, tá? Sempre procura pegar a própria mão mesmo, ó, você vai puxando pra ele sempre ficar bem alinhadinho aqui na lateral, tá? E eu vou fazer esse último aqui, já explico pra vocês como que vai ficar. Porque daqui pra frente vai ser repetição, tá? Então, ó, fiz aqui os 3 bloquinhos, uma correntinha de espaço, dei a laçada, agora vou inserir novamente aqui no leque. Três pontos altos, 2 correntinhas de espaço, entro novamente no mesmo espacinho, né? Sempre ajustando, tá? Então, o processo vai ser sempre esse, tá? Uma correntinha de espaço, ó. O processo vai ser sempre assim, ó. Um leque, pode ver que ele vai vir nessa direção, um leque, que é 3 pontos altos, 2 correntinhas de espaço, volto novamente no mesmo espacinho e faço, né, 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço. Daqui, sempre nessas laterais aqui, ó, nessa parte reta, melhor dizendo, a gente sempre vai fazer uma correntinha só de espaço. 2 correntinhas a gente só vai fazer aqui pra formar o leque, tá? Então, vamos seguindo aí, que eu vou terminar essa carreira, vou terminar toda a volta. Aqui a gente tem que ter... Eu já tenho um pronto aqui pra adiantar. Ó, vai ficar dessa maneira aqui, tá? Então, aqui eu tenho... A gente deu início, né? Então, eu vou ter, ó... Se a gente contar pelos leques, quantos leques eu preciso ter? 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem que fazer 5 voltas, tá? Sempre nesse padrão, ó. Lembra que a gente começou aqui, ó, colocou um bloquinho só aqui no meio, no espaço? Na próxima, vai ter 2, uma correntinha de espaço e outro bloquinho. Quando der as 5 carreiras, aqui vai ter que ter 3, ó. 1, 2, 3, tá? E sempre nesse formato. Por isso que eu falo, ó, sempre vai ajustando, tá bom? Então, a gente tem que fazer 3 desse, tá bom? 3 square ou 3 quadradinhos da vovó, tá? Vou terminar aqui, aí eu volto já com os 3. Fiz aqui os meus 3 square, tá? Da forma que eu ensinei vocês, tá? Alguns eu já arrematei, outros não. Ó, aqui, gente, eu vou explicar a minha maneira que eu faço a união desses square, tá? Existe outras maneiras, sim, de você fazer um, já pegando o outro e vai emendando, evita até os arremates. Eu me acostumei desta maneira, então... Fica aí, para quem tá iniciando, de repente tem alguma dificuldade de como fazer já emendando os square, eu vou ensinar aqui a minha maneira, tá? Lembrando que eu estou bem ciente que tem outro jeito de ser feito, mas o vídeo aqui a ideia é passar a forma que eu faço, tá? Então, o que que eu faço? Eu tenho os 3 squares, certo? Eu vou colocar eles aqui sobre a mesa, vocês não vão conseguir ver com os 3, porém, eu vou pegar 2,
mas o processo vai ser o mesmo, tá? Eu coloco eles assim, ó. Todo crochê tem a parte da frente e o avesso, tá? Aqui é o avesso. Então, eu pego ele do avesso e coloco para cima as duas partes, tá? Aqui tá do lado certo, vou virar do avesso. Não tem a parte do leque, eu vou fazer a união deles, ó. Bico, ó, aqui, ó, de uma maneira bem simples, tá vendo? A gente, que eu chamo de leque, né? Então, eu vou ter que juntar essas duas pontinhas. Então, eu vou deixar bem centralizado aqui. E o que eu faço? Eu corto 2 pedacinhos de fios, tá vendo? Bem, um fio não muito grande. Eu tiro 2 pedacinhos, pego a minha agulha, insiro aqui, ó, no espaço do leque, coloco outro dessa maneira aqui. E eu pego esse fio e puxo. A ideia é fazer um nozinho, ó, só pra ele atravessar, tá? Ajusto aqui pra não ficar, não apertar muito, pra não deformar a peça, tá? O formatinho lá do bico. E dou de 2 a 3 nós, tá vendo, ó? Não aperto muito, porque a ideia aqui é só unir eles mesmo, tá? Ó, vou dar 2 nós, sempre observa, vai ficar igual o cardaço de sapato, tá vendo? Uma perninha para um lado, outra perna para o outro. Aqui eu vou arrematar, mas eu vou fazer a outra união aqui, ó. Pego o meu outro square, sempre se atenta de colocar o avesso pra cima, tá? O avesso, você tem que estar olhando pro avesso. Então, a mesma coisa, ó. As duas partes para cima. Pego o pedacinho do meu fio, venho com a agulha aqui, ó, sem nada, né? Só agulha. E encaixo ela dentro do furinho aqui do leque, tá vendo? Do espaço. Coloco outro aqui, venho com um pedacinho e faço desse jeito, só pra ele poder passar, ó. Ajusto, sempre vai ajustando a tua peça, ó. Aqui eu vou dar 2 nós. Eu achei, gente, eu tô acostumada a fazer dessa maneira, eu acho até mais rápido. Porque minha preocupação, eu só fico com realmente montar os squares, tá? Então, ele fica assim. Todos virados do avesso pra cima. Esse ponto é bem importante, tá? Aqui, eu vou fazer os meus arremates. Sobre arremate, cada um faz da sua maneira. Aqui, eu vou usar uma agulha um pouquinho mais fina. Deixa eu só achar a minha aqui. Essa daqui eu fiz com a 2,5, tá? Porque a ideia é só esconder esse fio. Tem agulha de tapeceiro também. Então, eu vou andando sempre caminhando aqui, ó, pelas perninhas. Deixa eu colocar assim, ó. Eu sempre vou, ó, por isso que eu coloco uma perninha para um lado, que aqui eu tento esconder o fio. Eu sempre termino ela aqui, ó, nessa parte de baixo, tá? Então, conforme eu puxei, eu tento seguir mais ou menos a emenda do nó. Então, eu vou inserir a agulha aqui, eu faço o arremate dessa maneira, tá? Lembrando que cada um tem o seu jeito. E vou caminhando com ela, sempre pegando as perninhas assim, ó. Pra não correr o risco dela passar do outro lado, né? Pra não ficar feio. E vou passando. Dessa maneira, assim. E vou caminhando até o fio, esconder ele aqui. Tá vendo, ó? Fica quase invisível. Eu vou arrematar. Não, nem passo cola, gente. Só dou um ajuste. Ó, fica perfeito. Agora, eu vou esconder. Tá vendo que o nozinho tá indo pra essa direção? Então, eu sempre vou respeitando a direção do nozinho, ó. E pego sempre ó, aqui do avesso, ó. Eu evito sempre pegar essa da frente, eu sempre pego a de trás, ó. Pra ser um avesso perfeito. Tá vendo? E vou caminhando. Eu faço os arremates dessa maneira, tá? Aí, você vê aí a maneira que você acha melhor. Gente, e não solta, ó. Vou ajustando, fica praticamente invisível. Sempre se atente pra você não colocar a tua peça ao contrário, tá? Ó. Fica praticamente invisível. Ó, o lado correto, tá vendo? E não solta. Vou terminar aqui a outra parte e já volto. Ó, fiz os arremates. Então, ele vai ficar dessa maneira aqui, tá? Aqui eles estão virados pra cima.
Ó. Agora, eu vou virar todos pra cima. Tá vendo como fica perfeito, ó? Então, fica os três desse jeito, tá? Aqui o espaço é pequeno, mas dá pra vocês perceberem. Agora, o que que a gente vai fazer? Eu vou inserir agora o meu fio preto, tá? Então, deixa eu tentar colocar assim, pra vocês entenderem melhor. Agora, eu vou trabalhar com ele... Aqui, ó. Ele tá assim, né? Nessa posição. A parte correta, virada pra mim. O avesso tá pra trás. Você só tem que tomar cuidado, como ele fica, ó, bem soltinho. Tomem cuidado pra você não começar a trabalhar com ele, de repente, torcer, sabe? Assim, ó. Aí não vai dar certo. Então, trabalhem com ele sempre com a parte certa, lisa aqui, né? O avesso pra trás, tá? Ó. Eu já vou deixar assim. Agora, eu vou vir com o meu fio preto, lembrando que todos são barbantes de ordem ou número, né? Conforme a gente conhece, 6. Aqui eu faço o meu nozinho. Deixa eu fazer novamente, porque a ideia é evitar quanto menos arremate, melhor, né? Vamos lá. Ó, fiz o meu ponto, minha laçada inicial. Agora, eu vou dar início. O que que eu gosto de fazer como referência? Você percebeu que ele ficou no formato de losango, né? Porque a gente colocou, ó, ponta com ponta. Eu sempre gosto de dar início aqui, ó, no bico. Por quê? Eu consigo trabalhar toda a volta dele, tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou inserir o fio preto. O meu, no caso, vai ser branco com preto, tá? Deixa eu dar um ajuste aqui, que acabou soltando. Então, eu sempre gosto de começar pelo leque. E eu gosto de esconder já a perninha. Deixa eu tirar essa flor aqui, que tá escurecendo a minha tela. Ó, e agora vai ter o fio preto, né? Deixa eu tirar essa flor daqui. Peraí, gente. Ó, ficou melhor. É muito difícil trabalhar, fazer vidiola com a cor preta, gente. Ó, aqui eu já fiz um ponto alto. Agora, eu vou fazer 3 pontos altos aqui dentro. Lembrando que a sequência que eu vou começar a fazer aqui é repetição, tá? Só vai ter um detalhe, ó. Eu vou fazer, ó, leque sobre leque. Cada espacinho vai ser o bloquinho de 3 pontos altos. E chegar no leque, vou trabalhar. O detalhe vai estar aqui na lateral, que eu já vou te explicar para dar certinho aquele formato de, tipo, para ficar um biquinho na peça, tá? Então, eu fiz um ponto alto, dou uma laçada, vou fazer aqui 3 pontos altos. No fio preto é bem difícil fazer, mas a gente vai dar certo, né? Então, eu faço 2 correntinhas, dou uma laçada, faço no mesmo buraquinho, faço mais 3 pontos altos. Ai, eu não vou fazer no fio preto, não. Ó, e aí, eu faço o leque. Gente, eu sei que no fio preto é um pouquinho difícil de estar visualizando, né? Porém, é uma peça aqui que a gente sabe que é da Shopee, né? Então, preciso também estar confeccionando, ó. Porém, aqui, como eu expliquei, é repetição. Então, eu vou ter 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de espaço, venho aqui no meio e faço um bloquinho, né? De 3 pontos altos. Ó, vai ficando dessa maneira aqui, tá? Uma correntinha, dou uma laçada, venho aqui no próximo bloquinho, no próximo espaço, né? E vou fazer 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, venho aqui no próximo e faço 3 pontos altos. Lembrando que aqui vai ser repetição, tá? Ó. Uma correntinha, venho no próximo,
faço 3 pontos altos. Uma correntinha. Agora, a gente vai aqui no leque, ó. Ó, o espacinho aqui. Já fiz uma correntinha, dou uma laçada, venho no leque e faço 3 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas, dou uma laçada, venho aqui novamente e faço mais 3 pontos altos. Ficando assim, tá? Aqui, eu vou fazer a repetição. Uma correntinha, venho aqui para o próximo, aí eu vou sempre ajeitando, tá, ó? Lembrando que a peça tem que estar no lado certo, virado para você. O avesso sempre para baixo, tá? Ó, se atentem sempre a esse detalhe, para ele não virar a peça e você começar a produzir. Quando você for terminar de dar a volta, aqui vai ficar torcido. E aí, não vai ficar legal o seu trabalho, tá? Então, fiquem sempre atenta, ó, a posição da peça, tá? O avesso sempre para baixo. E aqui eu vou seguindo. Ó, já deu aquele formato, tá vendo? Agora, eu vou continuar. Uma correntinha, 3 pontos altos. Eu vou fazer um pouco mais rápido, porque vocês já entenderam, né? Aqui é repetição. Ó, eu vou fazer até aqui. Tá vendo que aqui já começa a nossa emenda. Quando eu terminar meu último bloquinho de 3 pontos altos, eu volto aqui com vocês, tá? Ó, fiz a metade da volta, né? A gente deu início aqui, ó. A gente fez os bloquinhos, aqui fizemos o leque, sendo cada espacinho uma correntinha, né? Aqui sempre é 2 correntinhas para dar sempre esse formato de uma pontinha e sempre vai ajustando a tua peça. Ó. Coloca ela sobre a base da mesa, sobre a mesa, né, no caso, e vai sempre ajustando, tá? Para ele não perder o formato. Aqui, ó, vocês viram que agora vai começar, a gente já vai pro outro lado. Aqui, infelizmente, o espaço aqui é pequeno, mas acho que dá para entender. O que eu fiz, ó, eu vim fazendo do leque lá em cima, só fui fazendo a repetição. Eu parei, quando eu chegar nessa etapa aqui, ó, da emenda, tá vendo? Aqui no meio, ó, eu não coloco nada, tá vendo? Aqui é um leque emendado no outro. Eu parei aqui na correntinha de espaço. O último bloquinho, na correntinha de espaço, eu fiz meu último bloquinho no fio preto. Aqui, para ele dar aquele formato de ponta, sabe? Aqui e aqui, para ficar certinho e não embabadar, o segredo é você não fazer correntinha de espaço, tá? Então, aqui eu fiz o bloquinho, agora eu não vou dar nenhuma correntinha, não faço correntinha de espaço, ajusto bem o fio para ficar, né, para não ficar uma peça com aquela correntinha muito larga. Dou a laçada e já venho aqui, ó, no próximo espaço. Eu não insiro nada aqui, eu não coloco nada. Do meu último bloquinho aqui, ó, na correntinha de espaço, eu já vou vir pra cá, ó. Decora essa parte, ó. Por isso que eu tô se referindo muito como leque, ó. Aqui dentro eu não coloco nada, eu só vou colocar aqui. Então, eu vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos novamente, tá? Aqui, você só tem que ter o controle da peça pra não repuxar muito essa correntinha. Ó, tá? Eu sei que no fio preto, como eu já disse, é um pouquinho complicado de ver, mas vocês vão entender porque aqui é uma peça de repetição, ó. Tá vendo? Fiz o bloquinho. Ó. Fiz o leque, fui seguindo. Quando chegou aqui na emenda, eu não coloco correntinha. Já vou direto, né? Pulo essa parte da emendinha e vou aqui seguindo, daqui pra cá, os bloquinhos com 3 pontos altos. E eu vou fazer essa repetição. Uma correntinha, insiro lá no espaço, 3 pontos altos.
uma correntinha, próximo, no espaço, coloco 3 pontos altos. Uma correntinha, no próximo, coloco 3 pontos altos. Quando chegar aqui no leque, aí eu faço uma correntinha de espaço, né? Ó, aqui. Quais os lugares que eu não faço, que a gente tem que ter ponto de atenção? É só aqui na emenda, que aqui eu não faço correntinha, tá? O restante, ó, todos têm uma correntinha de espaço. Se seu ponto for muito apertado, você pode até fazer com 2. É que eu gosto do efeito dele mais fechadinho, tá vendo? Entre um bloquinho e outro, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu leque. Aqui, eu acho que já deu pra vocês pegarem, né? 2 correntinhas. E faço o meu leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Fiz o leque, uma correntinha de espaço, vou pra cá novamente, né? E vou fazer o bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço e vou fazendo, tá? Dessa maneira que eu já expliquei. Quando chegar aqui, sempre se atenta à dobra, né? Como eu já tinha explicado. Quando chegar aqui, eu volto novamente com vocês, tá? Ó, terminei aqui. Então, ele ficou assim, né? Início do trilho, ó. Aqui foi onde a gente deu início. Já fiz o leque, fui seguindo. Leque sobre leque. Aqui na emenda não damos espaço, não damos uma correntinha, né? Já fazemos direto. E fui seguindo a mesma coisa, o leque. Os bloquinhos. E aqui, de novo, a gente vai fazer a repetição. Lembra que eu falei? Se atentem para ver se sua peça não está torta. Então, sempre faça ela sempre numa base, tá? Numa mesa, coloca uma almofada de apoio, para ele ficar assim. Deixa eu tirar a agulha aqui. Ó, para ele sempre ficar assim, tá? Ó, pode ver que ele vai ficar justinho, certinho. Então, só vou fazer essa etapa aqui com vocês. Depois, a gente vai fazer toda a volta que é repetição, tá? Então, ó, fiz na última aqui, ajusto a minha peça, não dou laçada, ou não aumento uma correntinha de espaço, só dou uma laçada, controlo a linha, né? E vou para a próxima espaço aqui. Lembrando que aqui no meio eu não coloco nada, tá? Então, vou fazer o meu bloquinho aqui. Meus 3 pontos altos. Aqui, deixa eu ajustar aqui, peraí. Ó, gente, iniciamos, né? Vou sempre estar repetindo para vocês saberem se localizar aqui no vídeo. Ó, aqui eu, então, já concluí toda a metade da volta, certo? Aqui eu só vou terminar de fazer o meu leque, né? Já fiz os 3 pontos altos, vou fazer as 2 correntinhas, vou fazer mais 3 pontos altos. Sempre você tem que ir ajustando a tua peça, tá? Ó. Agora, eu vou trabalhar essa volta aqui. Então, eu viro a minha peça, ó. Aqui, ela já não corre o risco de virar, porque a gente já passou a parte aqui do fio preto, né? No caso, ele já vai estruturando a peça. Deixa eu só compartilhar com vocês um detalhe. Por que que eu gosto já de fazer essa emendinha aqui? De só amarrar. Aqui, ele fica mais estruturado, tá vendo? Geralmente, o pessoal faz o quê? Faz a peça e começa a emendar os squares aqui na outra cor. Esse espacinho aqui, ele fica com correntinha, então, automaticamente, ele vai deixar a peça um pouco um pouco molinha, né? Assim, não, ele fica mais estruturado. Depois que a gente concluir a volta, vocês vão entender melhor. Mas tá vendo que mesmo que ele fique, que aqui ainda tá solto, né? Não tem ainda a outra volta pra prender, aqui ele já fica mais estruturado. Então, nessa etapa, ó, quando eu concluir aqui, eu já não corro mais o risco de acabar esquecendo por distração mesmo e acabar virando a peça, tá? Então, eu fiz assim, agora eu vou virar a peça pro outro lado, porque eu vou trabalhar agora essa outra volta aqui. Aqui, gente, eu não vou fazer junto, né, com vocês,
porque é uma repetição. Vocês já entenderam que é leque sobre leque, bloquinhos de 3 pontos altos, né? Você sempre vai fazer nos espaços das correntinhas. Cada espaço aqui não vai mudar em nada. Esses espaços é sempre feito por uma correntinha. Eu só faço 2 correntinhas no leque, tá? Aqui no leque. E o detalhe, sempre o ponto de atenção é aqui na emenda. Chegou na emenda, você não faz correntinha. Só, ó, procura, sempre tem a referência, a parte do nozinho, tá? Você vai fazer um bloquinho de 3, não faz correntinha, já vai pro próximo, tá? Então, eu vou seguir por toda essa volta aqui, e aí eu volto com vocês na hora que a gente for emendar. E aí, daqui pra frente, vai ser uma carreira de repetição. A gente vai fazer por 5 vezes, né? Aqui, no caso, vou usar a referência do fio preto, eu vou fazer mais 5 carreiras no fio preto, tá? São 6 carreiras, sendo a última eu já venho com o bico, tá bom? Mas eu vou terminar aqui a minha volta. Quando chegar aqui agora, depois que eu terminar de dar volta, eu volto com vocês, tá? Ó, pessoal, já dei toda a volta, né? Aqui dessa primeira carreira na cor preta. Aqui, lembrando, você pode usar a cor que você quiser, tá? Mas eu vou usar ela como referência. Como eu falei com vocês, ó, já fiz a emenda, aí ele já fica estruturadinho, tá vendo? Ó, agora, daqui pra frente, não corre mais o risco de você, de repente, torcer a peça, tá bom? Como eu já expliquei todos os detalhes, e aqui é uma peça de repetição, né? A gente vai repetir os pontos da mesma maneira que tá aqui, e o ponto principal é aqui, ó. Só se atente a não colocar correntinha nesse espaço. A próxima carreira vai ser a mesma coisa. Eu vou produzir aqui, quando chegar aqui, eu volto com vocês para explicar ainda melhor. E aí, vai ser a última volta, né? No caso que eu vou estar explicando. Depois, vai ser repetição. Quando eu voltar, eu já vou voltar com as 5 carreiras, tá? Então, eu só vou concluir essa daqui. Quando chegar aqui, eu volto com vocês agora. Ó. Ficou assim. Meu bloquinho, né? Não dei o espaço de correntinha. Só fiz ele e fui direto. Agora, sim, eu começo novamente uma correntinha e vou fazendo os meus bloquinhos, tá? Sempre ajusta a peça. Ó, já vou chegar aqui no leque. Vou fazer aqui com vocês até essa ponta, tá? Então, ficou assim. Aqui demos início, fizemos tudo que a gente já explicou, tá vendo? É que eu vou colocar aqui pra ficar bem explicadinho. Como é o fio preto, realmente atrapalha um pouquinho, tá? Mas, ó, o efeito é esse. Agora, eu tô aqui no leque, ainda vai faltar essa pontinha. Vou fazer tudo aqui, quando chegar aqui na ponta, eu volto com vocês. Ó, então, a gente já tá na segunda volta aqui na carreira, né, na cor preta. Aqui, como que eu vou fazer, ó? A mesma coisa, meu último bloquinho, né, eu venho aqui. Aqui no meio, eu também não coloco nada. Então, se eu contar aqui do leque, ó, usando como referência o leque, eu vou ter 1, 2, 3, 4 bloquinhos, tá? Só. Agora, eu vou fazer o quê? Não dou a laçada, ou melhor, não faço correntinha, né? Só vou dar uma laçada, não coloco nada aqui, já venho pro próximo, tá? E faço 3 pontos altos. Ó, o mesmo esquema que a gente fez nas carreiras anteriores, ó. Por isso que eu falo que aqui é uma repetição, tá? Ó, vai ficar desta maneira aqui, tá? Toda vez, as próximas carreiras vai ser a mesma coisa. Aqui no meio, eu não insiro nem correntinha, nem ponto, nada. Porque ele tem que ficar com este formato aqui, ó. O leque sempre com ponta, pra ele dar essa caída aqui, tá? Se eu colocar, o que que acontece se eu colocar a correntinha aqui? Ele vai embabadar. Ele vai ficar com excesso de ponto. E aí, perde esse detalhe da peça, tá bom? Então, sempre assim, chegou aqui no meio, não dou, não faço correntinha, tá? E aí, ele fica dessa maneira. Vou seguir aqui por toda a volta, agora. Aqui também vai ser a mesma coisa, acho que deu pra entender. E aí, eu volto
no total, na cor escura aqui, na cor preta, eu tenho que ter 5 carreiras, porque a sexta vai ser a parte que a gente vai fazer o bico, tá bom? Então, acho que ficou claro. Vou seguir aí e já volto. Ó, então, ela ficou assim, a peça, tá? Ó, o detalhe que eu falei pra vocês, que a gente não faz correntinha pra dar este efeito aqui, ó. Pode ver que ela não vai embabadar, tá? Embabadar que a gente fala é ficar com excesso de ponto, tá bom? Aqui o espaço aqui se torna pequeno, né? Não é nem questão do espaço, a tela do celular. Mas, ó, o importante é ficar assim. Se atentem, por quê? Pra dar certo um bico, por exemplo, que a gente já vai pra carreira final. Pra eu fazer o bico em sequência, exemplo, um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo. Aqui o correto era eu terminar ela numa carreira par. E a última carreira ser ímpar, tá? Como esse daqui é um pedido, uma peça que eu vendo na Shopee, é um pedido, eu aproveitei já para gravar videoaula para vocês, tá? E lá eu tenho que manter o padrão das medidas. Então, você pode fazer aqui o bico que você quiser de acabamento, tá bom? Mas só atentem a esse detalhe. Aqui, na cor preta, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. O correto seria 6 carreiras e a sétima carreira, que seria o bico, ela ser número ímpar, porque aí daria certinho a sequência, tá? Então, aqui eu vou fazer o bico da minha maneira, mas eu tenho que meio que fazer uma adaptação, tá bom? Esse é um detalhe bem importante da peça, porque de repente vocês podem achar que tá errado, e não é. E você só dá conta quando você vai fazer o bico de acabamento. Então, o correto seria aqui ser com 6, né? 6, carreira par, vamos falar assim, e na última carreira ser a carreira ímpar, então seria com 7, tá? Porém, aqui eu vou fazer a sexta carreira com o número par, tá? Então, não vai dar a sequência. Por exemplo, se eu fizer o bico aqui, o leque e um ponto baixo, um leque e um ponto baixo, em algum momento aqui, não vai dar espaço. É como se eu tivesse que fazer 2 leques iguais. Então, meio que eu tenho que fazer uma adaptação, tá? Só tô falando desse detalhe porque no final da peça vocês vão perceber isso. Como eu disse, essa peça aqui é uma peça lá da Shopee, então, eu tô aproveitando para fazer videoaula, tá? Mas a informação foi passada. Como que eu faço o bico dessa peça? Ó, eu ando aqui, então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, né? Como eu coloquei já, com fio preto. Então, eu vou andar aqui com ponto baixíssimo até o leque, tá? Eu vou colocar assim que fica mais fácil para vocês visualizarem. E vou subir 3 correntinhas e vou fazer o ponto, 3 pontos altos, certo? Ó. Quando eu aqui, as anteriores, eu fazia 2 correntinhas de espaço. Aqui eu faço o picô, ponto picô, tá? Deixa eu virar aqui pra vocês verem melhor. Ó, fiz os 3 pontos altos, vou subir 3 correntinhas. E volto aqui pegando essas 2 laçadinhas, ó. Tá vendo? Não dou a laçada, ó. Eu só fiz 3 correntinhas, não dou laçada, insiro a agulha pegando as 2 alcinhas e faço um ponto baixíssimo, puxando tudo, pra ele ficar com esse efeito de bolinha. Aí, agora, eu dou a laçada e volto aqui no mesmo buraquinho e faço 3 pontos altos. Então, é assim que eu faço a minha carreira de picô, tá? Ó, pra dar o efeito do acabamento. Eu faço 2 correntinhas, ou uma correntinha, vou pro próximo aqui e faço um ponto baixo, tá? Vou mais uma correntinha, dou a laçada, vou pro próximo e faço picô. Um, 2, 3. Gente, é assim que eu faço o meu picô, tá? Ó. Pra ele dar esse efeito aqui, tá vendo? Você pode observar, esse é o grandão, mas a ideia é pra chamar atenção mesmo. Aqui, o que que eu tô fazendo? Uma sequência, certo? Leque com picô, uma correntinha, vou aqui no próximo, ó. Vou fazer um ponto baixo, uma correntinha, vou aqui no próximo e faço o leque com picô, tá? Deixa eu virar minha peça aqui,
Pra ficar mais fácil pra vocês visualizarem, tá? Lembrando que aqui eu já vou fazer o bico de acabamento. Então, vocês estão vendo que eu sempre vou depender de ser uma sequência, né? Como eu disse, um leque, um ponto baixo, um leque, um ponto baixo. Até eu terminar essa volta, em algum momento, não vai dar a sequência. Então, eu tenho que fazer, infelizmente, uma adaptação, tá bom? Eu tô falando aqui pra vocês, por quê? Muitas meninas pedir a videoaula desse trilho. Esse trilho, de novo, eu faço lá um pedido da Shopee, né? Então, para quem, de repente, quer fazer igual, é dessa maneira que eu faço, tá? Mas você pode, de repente, diminuir aqui. Então, você faz 4 carreiras, no caso, né? 1, 2, 3, 4. E a última sendo ímpar, tá? Aí, daria certinho, tá bom? Então, eu vou fazer aqui da minha maneira, mas eu sempre deixo bem assim, bem claro que o bico de acabamento você vai fazer da maneira que você quiser, tá bom? Depois, no final do vídeo, eu vou mostrar algumas peças que eu já tenho pronta aqui, com bicos diferentes, tá? Então, eu vou seguir aqui a sequência. Sempre, ó, deixa eu terminar aqui, que eu já explico pra vocês. Então, vou fazer o leque novamente. 3 pontos altos, subo 3 correntinhas, não dou a laçada, insiro a agulha pegando as 2 alcinhas e dou uma laçada e puxo tudo. Gente, é assim que eu faço o meu picô, tá? Pode ver que ele fica bem com essa pontinha mesmo. E volto e faço 3 pontos altos de novo. Eu acho que essa sequência dá pra entender, né? Ó, venho uma correntinha, venho aqui no próximo. E eu vou trabalhando, deixa eu só mostrar aqui como que vai ficar essa peça. Ó. Tá vendo que eu estou aqui, ó? Eu tô lá no início, quando a gente iniciou, né, a peça, na cor preta, ó. Eu tô descendo, e eu vou descendo até, ó, faço o picô aqui, eu vou seguindo sempre essa sequência, tá? Quando chegar aqui, eu volto com vocês. Ó, fiz aqui, dei um início, né? Eu gosto desse efeito das pontinhas, tá? Quando eu chegar aqui no leque, gente, eu vou fazer da mesma maneira que eu fiz lá do início, ó. Aqui, bateu certinho a sequência, né? O leque com picô, uma correntinha, um ponto baixo. Vou fazer uma correntinha e venho aqui na sequência do leque, ó. E vou fazer outro leque com picô. Dois, três. Não dou a laçada, insiro a agulha bem na alcinha, dou uma laçada e puxo tudo, tá? E faço mais 3 pontos altos novamente. Ó, vai dar este efeito aqui, tá? Dou uma correntinha. Venho aqui e faço um ponto baixo. Uma correntinha, vou no próximo espaço, faço um leque, novamente. Uma correntinha. Eu vou trabalhar, para não ficar muito repetitivo, ó, vou fazer aqui um ponto baixo. Aqui dá pra fazer, vamos lá, vamos continuar que fica mais fácil para o vídeo não ter muito corte. Então, peraí. Uma correntinha, aqui eu vou fazer um leque. Certo? Vou fazer mais rápido para o vídeo não ficar tão cortado, né? Tão longo. E volto e faço mais 3 pontos altos. Ó, o que aconteceu aqui? Eu cheguei na minha, ó, tá vendo aqui? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, tá? Na próxima eu faço um leque, ó. Não dou correntinha, não faço nada. Apenas vou vir aqui
para continuar mantendo esse detalhe da peça aqui, ó, tá vendo? Ó. Aí, aqui, onde a gente fazia aquela de um lado pro outro, quando a gente vai, como se fosse pegando a emenda como referência, e nenhuma carreira eu faço correntinha. Então, essa última aqui do bico não vai ser diferente. Insiro aqui e faço um ponto baixo, tá? Não faço correntinha para não correr o risco de ficar embabadado. E já vou direto lá, ó, no próximo, ó, fiz o ponto baixo, aqui eu já venho e faço o leque novamente. O picô. Dou a laçada e volto e faço mais 3 pontos altos, para formar o leque com picô, tá? Aí, daqui pra em diante, eu vou e faço uma correntinha de espaço. E continuo fazendo ponto baixo, uma correntinha de espaço, e vou e faço meu leque. Sempre controlando, né? Como ela é uma peça que você, tipo assim, como que eu posso colocar? Ela vai descer e vai subir, controla sempre. Ela não é uma linha reta, né? Que a gente tá acostumado a fazer. Controla sempre aqui a tensão da correntinha pra não ficar umas correntinhas repuxadas, sabe? Ó. E vou fazer o meu leque de novo, né? Meu picô. Eu vou explicar essa etapa aqui para ficar mais claro para vocês. Mas pode observar que é repetição, gente, é repetição. Então, não compensa eu ficar fazendo um vídeo longo, ó. Aqui eu vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e faço meu leque novamente, tá? Só vou fazer esse daqui, depois eu volto com vocês. Já com a peça finalizada. Ó. Lembrando que o bico você pode fazer da maneira que você quiser, só atenta a essa informação, tá? Da última, aqui, o correto para dar certinho uma sequência, ser par e a última ser ímpar, tá bom? Porque no meu caso, eu faço um pouco diferente. Em alguma etapa aqui da volta, agora é só repetição, eu tenho que fazer meio que uma adaptaçãozinha, tá bom? Mas é isso. Vou terminar aqui a minha volta, tá? Já aqui ficou, ó, olha como fica o efeito, tá vendo? Então, ele fica retinha a peça. Vou terminar toda a minha volta aqui, e aí eu volto aqui para mostrar para vocês, tá? Como que ficou. Ó, detalhe desde o começo, tá? Ó, se eu colocar assim, ó, ela fica certinha. Não embabada aqui, porque a gente não faz correntinha, tá bom? Então, daqui a pouco eu volto. Pessoal, terminei toda a minha volta, tá? Ó, com essa sequência, tá? Do bico. Agora, eu vou finalizar aqui, vou arrematar a peça. Ó, do jeito que eu expliquei. O meu aqui deu a sequência certinha. Ainda bem, não precisei fazer nenhum ajuste, tá? Vou arrematar. Como eu já mostrei o arremate aqui. Viro a peça ao contrário, pego uma agulha menor, aqui a 2,5. E vou caminhando, né, com a linha. Até, eu sempre tento trazer aqui pra parte de baixo, da carreira de baixo, né, da peça. Porém, arremate, cada um tem o seu, né, gente? Mas é isso, então, assim, conseguimos finalizar a peça. Deu tudo certinho. O segredo dessa peça aqui é sempre você ir ajustando ela, tá? Então, como eu falei, ó, a parte aqui do meio... Opa, balancei vocês. Ó, aqui, ó, olha como ela ficou certinha, tá vendo? Não ficou embabadado, tá? Porque tem um espaço tanto pro bico, ó. Então, fazendo essa sequência, sua peça vai dar certinha. Eu vou mostrar ela agora por inteira no videozinho, vocês vão conseguir ver melhor. Mas eu amei, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!